Eu escrevo só para facilitar. Quando tem uma coisa para os olhos, ajuda mais a atenção, sobretudo quando o cachorro começa a latir, atrapalha, né? Então, primeiro livro dos Reis, são ao todo 6 capítulos, onde tem a história de Elias. É o capítulo 17, depois capítulo 18, 19 e 21. Depois, no segundo livro dos Reis, capítulo 1 e o capítulo 2. Esse é o que nós vamos ver estes dias. Estão as perguntas que o Frei Petrônio fez. Neste capítulo 17, só para lembrar as histórias, trazer presente, lembra que Elias, ele aparece de repente. A gente não sabe quem é a mãe, nem o pai dele. Aparece. E lembra qual é a primeira frase que ele falou? Se eu disser, sim, essa a gente sabe. Sabe qual é a frase que marcou o Carmelo do começo até hoje? Vivo é o Senhor em cuja presença estou. Assim ele aparece. Não é verdade? Essa frase, daí vem toda a espiritualidade do Carmelo. Vem daqui esta espiritualidade que marcou o Carmelo desde o comecinho. Vivo é o Senhor em cuja presença estou. E sabe de onde é que tiraram da Bíblia? Se vocês forem ler a Bíblia hoje, não encontram esta frase deste jeito. Vivo é o Senhor a quem estou servindo. Está na Bíblia de hoje. Porque a Bíblia que os nossos confrades lá no Monte Carmelo usavam era a Bíblia em latim. E em latim, dizia em latim esta frase do jeito: vivo é o Senhor em cuja presença estou. É que lembra os reis daquela época, o rei está sentado no trono e ao lado do rei estão os empregados. E então, vivo é o Senhor em cuja presença estou, para dizer, qualquer coisa que Deus disser para mim, eu já estou indo, entende? Está perto de Deus, para qualquer coisa que Deus pedir, Ele está às ordens. Este é o significado. Escuta o que Ele diz para responder, né? E depois, este é o primeiro capítulo 17, ele aparece, e aí Deus fala para ele assim: Elias, sai daqui, atravessa o Jordão e vai comer lá. O corvo vai te trazer um pãozinho e bebe água da fonte. Ele foi. Amanhã a gente vai ver, só lembrar os fatos, aprofundar o significado profundo destas histórias, que são histórias bem populares. E quem conta um conto, aumenta um ponto. E quem canta um canto, aumenta outro tanto. Quer dizer, e não aumenta para mentir, não. Para deixar melhor transparecer a mensagem destas histórias, que são muito bonitas e de grande profundidade. Então ele está lá, é época de seca de 3 anos, parece o Nordeste. No Nordeste tem lugares onde faz 3 anos que não chove. 3 anos e meio. Lá no sertão lá de Pernambuco. Então, depois de 3 anos não tem mais nada, ele vai se encontrar com essa viúva. Depois, essa história, depois o menino da viúva morre e ela chama Elias. E aí Elias vai, consegue ressuscitar o menino e aí ele faz a profissão. Porque aquela senhora diz uma frase tão bonita: agora eu sei que você é um homem de Deus e a palavra de Deus habita na tua boca. Não é bonito? Se pudesse dizer isso, diga. Foi a primeira ressurreição da história. Foi a primeira ressurreição. Sim, do profeta Elias. Depois Eliseu também fez um, né? Mas Elias é o primeiro. Então, esta frase: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus habita em tua boca. Se todo mundo pudesse dizer isso de nós carmelitas, né? Agora eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
E que a palavra de Deus habita em tua boca. E numa palavra diz no fundo tudo. Escutar a palavra e escutando a palavra de Deus também sai. Este é o capítulo 17. E aí o capítulo 18, lá aparece, é outra história. O rei Acabe, ele tinha muitos animais, muito boi, jumento, bezerro, e quando não tem água, não tem capim, então os bois estavam tudo assim, mirradinho. Então ele chamou um empregado dele, Obadias, vamos buscar água, você lá e eu para cá. E o rei já tinha dito, quem souber de Elias deve avisar o rei, e quem não avisar, pena de morte. Olha que coisa, né? O rei é dono da vida e da morte do pessoal. Aí Obadias, que é o empregado, vai para cá do lá e o rei vai para o outro lado. E de repente Elias aparece para chama o rei, quero falar com ele. E Obadias diz, que pecado que eu fiz? Por quê? Eu vou lá para o rei, depois eu vou embora, o Espírito pega você, leva para outro canto, o rei vem aqui, não te encontra e me mata. Esta frase significa o seguinte, que para o povo Elias era uma pessoa à disposição do Espírito de Deus, ou não? Pode ser arrebatado a qualquer momento, e então já sabia, ele atende, Deus chama, ele vai. Aí Elias diz, pode ir, chama. Aí Elias se enfrenta com o rei e chama todo mundo no Monte Carmelo e faz baixar o fogo. Lembra aquela história? Isso é no capítulo 18. No capítulo 19, porque aí ele venceu os profetas de Baal, e aí pegaram os 450 profetas de Baal, sabe? 400 mataram todos. Depois da ressurreição, eu vou conversar com Elias, viu? Para perguntar se era assim mesmo, como é que explica bem esta história, que é muito morte, né? Em todo caso, aconteceu. E a rainha Jezabel, que promovia esse culto de Baal, ela mandou um recado para Elias. Deus me faça isso e aquilo, se amanhã, a essa hora, você não terá o mesmo destino que tiveram os meus profetas. E aí Elias ficou com medo, deu no pé e fugiu. Esse é o capítulo 19. Entrou numa fossa, não queria saber de mais nada, a não ser comer, beber e dormir. Eu acho que aí mostra o seguinte, que Elias não é só um homem grande, é também um homem pequeno, não acha? A gente se reconhece, todos nós de vez em quando passamos por umas situações assim. Depois, o capítulo 21 conta a seguinte história. O rei tem o palácio dele e perto do palácio dele tem um jardim, um terreno, uma roça muito bonita que pertencia a um senhor chamado Nabote. E ele diz para a mulher de Jezabel, puxa vida, eu gostaria de ter esse terrenozinho do Nabote, junto com o meu, dava uma roça boa. Aí ele foi falar com Nabote e pediu, você não quer me vender o terreno que você tem? Eu te pago. E Nabote diz assim, Deus me livre, esse terreno é da nossa família, é onde eu nasci, onde a família todinha de lá, como é que eu vou vender para você um negócio que faz parte da nossa vida? É como os índios hoje no Brasil, a terra e a identidade do grupo é uma coisa só, se você tira a pessoa da terra dele, ele perde o rumo. Nunca vou vender. Aí a Bíblia diz assim, ele ficou triste, o rei voltou para casa, deitou na cama, olhou para a parede e começou a chorar. Parecia criança, né? Aí Jezabel diz assim à mulher, por que está triste? É que o Nabote não quer vender o terreno dele. E aí ela diz assim, e quem é que é rei aqui? Sou eu. Pois é, usa o teu direito de rei. E o direito do rei pode pegar tudo. E ela usa o direito do rei e faz com que Nabote é morto assim, numa legal, mas não legítimo.
mataram. E aí ela disse para o profeta, para o Acabe, pode tomar, o terreno é seu. E na hora que ele vai tomar posse do terreno, o rei, aparece Elias e desce a ripa no homem, mas com uma lábia assim: você roubou e também matou. Isso que você fez vai acontecer com tua mulher. E então ele não teve papo na língua não, muito forte. Então esse é o capítulo 21. Capítulo 1 do segundo livro parece que é uma pintura muito bonita. Você vê Elias, se fecha os olhos, você vê o Monte Carmelo e lá em cima está sentado Elias. E aí o rei mandou um pelotão de 50 soldados para prender Elias. E aí Elias está lá em cima, é uma pintura bonita assim, parece que diz: homem de Deus, desça aí, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e mata você, soldados todos. Vum! E aconteceu, está lá. Depois da ressurreição, a gente pergunta também como é que foi isso exatamente, né? Aqui se aplica que não brinque com Deus, isto que está por detrás, para ressaltar esta imagem. Então, aí vem o segundo pelotão. Homem de Deus, desce aí, o rei te mandou. Se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu. Vum! Mandou um terceiro pelotão. Aí, este já, disse, parece que era mineiro, sabe? E disse assim: homem de Deus, boa noite, vamos. Opa, gente chegando lá. Ele chegou e disse assim: gente, vamos entrando, chegando de longe, cansados. Por isso, Rio de Janeiro. Então, também não vai demorar muito hoje, porque tem muita gente cansada, né? Para poder estar bem. Então,